Oi, gente! Vídeo de hoje especialzíssimo. Não sei se existe essa palavra, porque Jones está comigo. Você está animado? Uhum. Porque o Jones é o cara da planilha, entendeu? Então eu chamei ele hoje e ele está amarrado para poder fazer esse vídeo, senão ele não viria. E nós vamos falar um pouco sobre os gastos que a gente teve antes de chegar na Austrália, como que foi a nossa organização. Porque muita gente nos comentários fica perguntando sobre valores, escola, preço de passagem, mais ou menos. Então eu resolvi fazer um apanhado de tudo e trazer para vocês. Então a gente fez uma lista de gastos e Jones tem a planilha dele ali. Eu prefiro no caderno, mas ele anotou tudo na planilha, já tinha separado. E a gente vai falar um pouco dos gastos que a gente teve para vir para cá, beleza? Beleza. Vamos lá. Primeiro de tudo, então, quando a gente planejou, a gente fez um orçamento. Nós fizemos um orçamento com duas agências diferentes. E aí a gente fechou na segunda agência, porque a gente gostou mais do preço do curso. E nós vamos falar mais pra vocês. Primeiro de tudo, a gente comprou o curso, né? O curso é o SHC. O SHC, pra quem não sabe, é o seguro saúde. Ele é obrigatório. Você tem que pagar por ele pra poder vir. Então, o curso que a gente comprou, que é um General English, e é um curso de 6 meses, se eu não me engano, 24 semanas. Ele foi R$16.315,87. A gente vai falar tudo em reais, porque a gente pagou em reais, tá? E dentro desse valor, 2.118,60 foi só do seguro saúde. Isso para os dois, né? Que deu $642, mas convertendo esse valor em reais. Beleza. Então essa foi a primeira coisa que a gente pagou e depois, o que foi em seguida? Depois, quando deu tudo certo, emitiu o COI e tal, a gente teve que pagar a aplicação do visto. Ah, tá. Aí esse COI a gente precisa, porque quando a gente aplica um visto de estudante, você tem que mostrar um vínculo com... Quando você aplica o visto de estudante, você tem que mostrar um vínculo com alguma instituição de ensino. Então, a gente fez o COI a partir da matrícula. Então, a gente tinha que pagar tudo isso antes de aplicar o visto, né? E uma coisa que a gente fez antes também foi que a gente comprou a passagem. A gente comprou a passagem em agosto, sem aplicar o visto, sem nada. Foi meio na loucura, porque, tipo, as passagens para vir em novembro, elas estavam mais em conta naquela época. Depois foi aumentando, né? Sim. Então, a gente conseguiu... Vou falar o preço das passagens. A gente pagou R$16.714,52 para nós dois virmos, né? Então... Você contou a passagem de Londrina para São Paulo nessa? Sim. Ah, tá. A gente tinha comprado antes só de São Paulo até Adelaide. E aí depois, um pouquinho pra frente, a gente comprou a passagem de Londrina para São Paulo. A gente é de Maringá, no Paraná. A gente foi até Londrina de carro com os nossos pais, e aí de Londrina a gente pegou o avião para São Paulo. E junto com isso, na passagem, a gente pagou mais R$1.000 de bagagem para poder levar todas as nossas malas nesse voo Londrina-São Paulo. Porque geralmente esses voos, eles não são com bagagem inclusa, né? Então você paga mais pra bagagem. E aí foi esse valor. E saiu mais em conta do que ir pra São Paulo de carro, outras coisas, porque... Pagar aluguel lá e tal, Uber. Porque a gente tava pensando em ir um dia antes e dormir em hostel, alguma coisa, e ia sair mais caro isso do que pagar a passagem de avião saindo do Paraná. Depois a gente aplicou o visto, né? Aplicou o visto. Aí o visto foi R$4.439,50. E a gente paga pra onde? Pro governo? Não, a gente pagou pelo governo. A gente usou a plataforma do Mundo Visto como swap e eles pagaram pro governo. Essa mundo dos vistos, ele é tipo uma... É especialista em visto. Então eles ajudaram a gente com essa parte, daí a gente já pagou meio que por orientação deles esse visto. Quando o visto foi aprovado, aí você tem que fazer exames numa capital mais próxima. A gente tem que pagar R$700 cada pessoa com exames. E mais o custo da viagem, que a gente é do interior lá, né? Foi para Curitiba, que foi a capital mais próxima.
E aí saiu em torno de R$ 2.000 a mais de consulta. Que daí como a gente foi de carro mesmo pra Curitiba, fez os exames lá, a gente ficou na casa do Paulo, beijo, Paulo. Que daí a gente deu uma economizada, né? Porque a gente foi bate e volta. Então, mais 2.000 pra essa viagem. Quem mora em capital, por exemplo, mora em Fica São mais Paulo, fácil. nem precisa gastar com essa viagem, mas foi o nosso caso. Aí, lá ainda no Brasil, a gente fez uma consulta com um agente de imigração para ter algumas orientações sobre o nosso caminho aqui. Mas, e aí isso custou R$ 600. 1 hora. Uma hora. Queria que minha hora custasse isso. Outra coisa também que a gente achou importante fazer lá no Brasil foi traduzir os nossos certificados, fazer a apostila diária, porque a gente pretende ficar aqui bastante tempo e se especializar na nossa área, validar nossa certificação no Brasil para aqui, para a Austrália. Então a gente gastou 576 com tradução dos certificados. É uma porrada. Isso foi na última semana ainda. Tipo, a gente não queria gastar com mais nada. Foi. Tá. E uma última coisa que a gente deixou aqui anotada foi que a gente fechou a acomodação de lá do Brasil ainda antes de vir. E a gente deixou pago de lá Uma ainda. semana. A gente pagou uma semana de acomodação e o bonde também. Não. Como a gente foi pro Facebook e não tinha segurança nenhuma, eu e o outro brasileiro que combinamos isso, a gente fez assim, metade para bucar, né, o quarto dele, e o bonde e a outra metade, né, a gente tava alocando por 2 semanas, no momento que chegasse na Austrália, no momento que ele buscasse a gente. Então, Que daí ele buscou a gente no aeroporto. Daí a se gente fosse pagou... golpe, a gente só ia perder metade. Mas não a gente foi tem que se golpe. precaver, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente tem que ter uma segurança de que a gente vai chegar do aeroporto e vai pra algum lugar, né? Senão também fica difícil. E o brasileiro foi legal que ele deu até um suporte com uma carta. Se caso você for parado na imigração, você precisa comprovar onde você vai, se você tem lugar mesmo para dormir e tal. E aí ele fez tudinho, certinho, mandou. Mas a Legal. gente não passou por imigração. A gente chegou, foi bem rápido, só pediram certificado de febre amarela. E boa. E foi só isso mesmo. E eles falaram bem-vindos, ok, entramos. Aí, com essa acomodação, a gente gastou R$ 1.288, que daí foi antes de vir. E aí também teve um dinheiro que a gente trouxe pra gastar aqui nas primeiras semanas, porque a gente chegou sem trabalho, a gente chegou como estudante, então pra gente poder se organizar, fazer compras na primeira semana, pagar esses primeiros aluguéis, etc. A gente trouxe R$ 15.000 pra isso. E aí foi um dinheiro que também, a hora que converte em dólar, já vira cincão e vai rapidinho também. Mas essa foi a organização que a gente fez. E no total, sem contar esses R$ 15.000, o que a gente gastou R$ 42.933,99, com todos esses custos iniciais. Esse dinheiro que a gente trouxe, a gente foi gastando aqui, aí já é um gasto que a gente pode colocar até em outras planilhas, porque foi do que a gente começou a gastar em dólar, né? Isso. E a gente tá recuperando esse valor. Só que é importante você vir com essa média, mais ou menos, principalmente casal, pra te dar um ar, né? Pra vocês não sair correndo logo na primeira semana. Porque quando você chega, você tem que organizar, tipo, documentação, acomodação, fazer vale transporte, descobrir onde que você vai estudar, tudo isso. Então, nesse meio tempo, e ainda ir atrás de emprego, não está sendo muito fácil, mas eu acho que esse planejamento ele é importante para você chegar com calma e se organizando. E, lógico, como que a gente fez tudo isso? A gente tinha investimentos nossos guardados, a gente vendeu o nosso carro antes de vir, vendemos a moto, vendemos algumas coisinhas mais da casa um pouco antes, não vendemos tudo, mas só que a gente organizou esse dinheiro antes de vir para não fazer nenhuma dívida, né? Antes de vir. Eu não saiu com dívida. Então, quem estiver se organizando para vir para a Austrália, esse é um pouco do nosso
orçamento pré-viagem. Espero que ajude a organizar aí a vida de vocês para ter uma ideia, porque geralmente quando a gente vê as coisas a gente quer saber o preço, né? É. E colocando assim na ponta do lápis, eu acho que é mais possível de saber. Ah, dá pra ir? Não dá pra ir? Dá pra ir mais pra frente, né? Então, Só é isso. que a gente pegou também uma oportunidade que a Austrália estava se abrindo, então muita coisa ainda estava num preço ok. Agora, por exemplo, a escola, por exemplo, já flutuou um pouco mais, porque agora abriu de vez. Fevereiro, que agora meio que tá voltando tudo ao normal, a quantidade de imigrantes chegando no país, então o preço tá voltando ao normal também. Exatamente. Nossa, a escola que eu tô, agora em fevereiro, começaram várias turmas, tá lotada, assim. Tem fila de marmitinha pra esquentar no micro-ondas, pra Então, você ver quanta gente tá chegando. Bom, mas é isso. Obrigada, amor, pela sua de participação. nada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou perguntar pro Jones e aí eu respondo, tá bom? Tá. Valeu, tchau, tchau. Tchau!